Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Vereador é preso no Rio de Janeiro pela segunda vez no ano. Preço do gás encanado cai nas distribuidoras. E Palmeiras empata e mantém 10 pontos de liderança no Brasileirão. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento. O Pix no Bradesco está ainda melhor. Experimente. A polícia do Rio de Janeiro prendeu um vereador de Duque de Caxias na Baixada Fluminense. E foi a segunda vez em menos de um ano. O Leonardo Aki conta os detalhes agora pra gente. Oi, Léo, boa noite para você. É isso mesmo, Salsi. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, desta vez ele foi preso por associação criminosa. A justiça havia determinado a prisão de Carlinhos da Barreira no último dia 17 de setembro. Mas ele não podia ser capturado, porque o vereador concorreu a uma vaga para deputado estadual. E a legislação eleitoral só permitia prisões em flagrante. O Carlinhos da Barreira usava a tornozeleira eletrônica e deveria estar cumprindo prisão domiciliar, porque em outubro do ano passado já tinha sido preso, suspeito de chefiar um esquema de agiotagem. Agora, apesar da justiça proibir-o de ficar mais de 1 quilômetro longe de casa, nesta segunda-feira ele foi encontrado no centro do Rio, violando também a regra da distância. O vereador ainda responde por lavagem de dinheiro. Salsi. Obrigada pelos detalhes, Léo. A partir deste mês, o gás natural vai estar 5% mais barato nas distribuidoras. O anúncio foi feito pela Petrobras. Esse tipo de gás é transportado por dutos e chega encanado a residências, indústrias e também aos postos que abastecem carros que usam o GNV. A empresa esclarece que a redução para as distribuidoras não é a mesma que vai chegar ao consumidor final. O motivo da queda é o preço do petróleo no mercado internacional. A Caixa Econômica Federal libera a partir desta terça-feira o empréstimo do Auxílio Brasil com juros abaixo de 3,5%. Agora a gente vai para Brasília conversar com o Matheus Scavazini. Matheus, boa noite para você. Boa noite, Salsi. Esse crédito vai poder ser contratado nas agências da Caixa e também em casas lotéricas. O empréstimo poderá ser feito com 24 parcelas de até R$ 160, valor que representa 40% do valor mínimo do benefício. A taxa de juros vai ficar em 3,4% ao mês, abaixo do teto de 3,5% definido pelo Ministério da Cidadania. A liberação do dinheiro vai ser feita em até 2 dias úteis a partir da assinatura do contrato e a aprovação de crédito do beneficiário. O responsável familiar pelo auxílio é quem precisa autorizar a liberação e o desconto das parcelas no benefício. O governo não poderá ser responsabilizado caso as parcelas não sejam pagas ao banco. Salsi. Tá certo, Matheus. Já falamos novamente. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a ampliação do prazo de validade das vacinas da Pfizer contra a Covid-19. Agora o prazo vai ser de 15 meses para o imunizante destinado a adultos. A Anvisa informou que a medida vale para os lotes com validade inicial de 9 e 12 meses. A vacina pediátrica não teve alteração e continua com prazo de validade de 1 ano. Minas Gerais registrou a segunda morte por varíola dos macacos no estado. A Virgínia Nalon já está aqui, ela tem os detalhes. Oi, Virgínia, boa noite. Ei, Salso, boa noite para você. A vítima foi uma jovem de 21 anos que morreu na cidade de Pouso Alegre, a pouco mais de 400 quilômetros aqui de Belo Horizonte. Segundo a prefeitura, ela tinha comorbidades e estava internada desde o dia 11 de setembro. Atualmente, o município registra 4 casos confirmados, 1 está em análise e 45 já foram descartados. Ao todo, essa primeira doença, o primeiro caso da doença no Brasil, foi registrado no dia 29 de julho, também aqui em Minas Gerais. Foi um homem de 41 anos que morreu aqui na capital mineira. Em todo o país até agora, em todo o estado até agora, já são 523 casos confirmados da varíola dos macacos. Salsi. Obrigada, Virgínia. Boa noite para você. Novas erupções foram registradas no vulcão Stromboli, um dos mais ativos da Itália.
A atividade vulcânica provocou a queda parcial de uma parte superior da cratera e provocou tremores de terra com duração de mais de 3 minutos. Você acompanha nas imagens. O impacto da lava na água do mar chegou a provocar um pequeno tsunami. Os moradores da ilha de Stromboli foram instruídos a não sair de casa. E o Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu os juizados especiais para passageiros que enfrentam problemas nos aeroportos de Congonhas e Cumbica. A Caterina Schutt tem mais informações direto de Congonhas. Oi, Caterina, boa noite. Oi, Salsi, boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Record. Olha, segundo o Diário Oficial da Justiça, os espaços em que esses juizados funcionavam não tiveram o contrato de ocupação renovado. Com isso, não vai ser possível manter o atendimento presencial e nem mesmo o atendimento por internet. E olha, Salsi, o detalhe é que esses 2 postos já tinham sido fechados por conta da pandemia. Os juizados eram órgãos do Poder Judiciário que atendiam passageiros que enfrentavam problemas com as companhias aéreas. Tratavam de reclamações sobre overbooking, atrasos e cancelamentos de viagens e até violação de bagagens. A decisão foi publicada em pleno caos aéreo vivido aqui em Congonhas. Um incidente com um jato executivo cancelou e atrasou voos, o que provocou transtornos aos passageiros. Eu volto com você. Obrigada, Caterina. Mais de 70% das pessoas que pediram asilo nos Estados Unidos no ano passado partiram da América Latina e do Caribe. Segundo um relatório da OCDE, a primeira economia do mundo recebeu 190 mil pedidos no ano passado. Desse total, 52% foram da Nicarágua. O país da América Central vive uma crise política com a transformação do governo de Daniel Ortega em uma ditadura. Aqui no Brasil, o governo da Bahia confirmou nesta segunda-feira 5 casos de uma doença neurológica com 2 mortes. Todos os casos foram registrados aqui na capital baiana. 2 pessoas morreram, 2 estão internadas e 1 está em observação. São pacientes que apresentaram problemas neurológicos relacionados à síndrome de Creutzfeldt-Jakob e podem ou não estar ligados ao consumo de carne bovina contaminada, mas a Secretaria de Saúde descarta que a causa esteja na carne. Os sintomas mais comuns são perda de memória, dificuldade de falar ou caminhar e visão turva. A greve nas principais refinarias da França já deixou 1/3 dos postos sem combustível. O governo francês convocou uma reunião de emergência na noite desta segunda-feira. Os trabalhadores exigem aumento salarial para encarar os reajustes de preços. Desde o fim do mês passado, motoristas fazem fila em postos de todo o país. Além das greves, o preço dos combustíveis aumentou na última semana. Agora vamos retomar o contato com o Rio de Janeiro, com Leonardo Ack, porque foi aprovado o relatório da CPI dos trens da região metropolitana. Léo, qual foi a conclusão, hein? Muito bem, Salsi. Olha, o documento foi aprovado por unanimidade. Os deputados recomendaram que o Estado volte a administrar todo o sistema. Caso isso não seja possível, deve ser criado um novo modelo de licitação. Agora, segundo o relatório, foram encontrados inúmeros problemas, como atrasos, interrupção de viagens, superlotação e insegurança para os passageiros. Agora, a Comissão Parlamentar de Inquérito cobra ainda uma redução no valor das passagens, a modernização do sistema e a adequação de vãos e desníveis nas plataformas. A CPI também pediu ao Tribunal de Contas do Estado uma auditoria nas contas da concessionária responsável pelo serviço. O relatório final ainda vai ser levado para votação em plenário. Salsi. Obrigada, Léo. Bom descanso para você. Ainda nos destaques, agora para os destaques internacionais, a União Europeia prorrogou até 2024 a proteção temporária aos refugiados ucranianos por causa da guerra. A decisão foi anunciada depois dos bombardeios russos na capital Kiev e em outras cidades ucranianas. Segundo o bloco europeu, mais de 4 milhões de cidadãos da Ucrânia serão beneficiados por essa medida. Desde março deste ano, a regra concede aos refugiados direito à residência, acesso ao mercado de trabalho e assistência médica.
E o Tribunal de Contas da União aceitou o pedido do Ministério Público para que o Ministério da Defesa envie um relatório da fiscalização das eleições. Voltamos agora a Brasília com Matheus Scavazini. Matheus? Salsi, o prazo regimental para a manifestação do Ministério da Defesa é de 15 dias. O TCU encaminhou o pedido de explicações que deve ser enviado com a cópia do relatório de auditoria ou documento que revele o resultado da fiscalização sobre o processo eleitoral no primeiro turno da votação. O ofício considera que as informações das Forças Armadas são fundamentais para que a auditoria do TCU seja completa. No dia das eleições, o TCU conferiu informações de mais de 600 urnas. Além disso, a Corte ainda fará análise das informações extraídas dos boletins impressos por mais de 4.000 urnas eletrônicas. Os resultados completos só devem ser divulgados no ano que vem. Salsi. Obrigada, Matheus. E ainda sobre eleições, o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, recebeu apoio de prefeitos. Bolsonaro visitou famílias no Distrito Federal. O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, saiu pela manhã do Palácio da Alvorada e visitou moradores em Ceilândia, região administrativa a cerca de 30 quilômetros de Brasília. Bolsonaro chegou a entrar em 3 casas e conversou com a população local. Algumas pessoas mantêm a posição, né? Acredito na picanha com cerveja todo fim de semana. São as propostas, né? As mentiras que é muito comum acontecer por ocasião das eleições. Obviamente, eu não quero perder a eleição, não é por mim, é pelo futuro do meu Brasil. Às vezes, quando encontro umas pessoas que estão ali na dúvida, eu falo, não vote por você, vote pelo seu filho. De volta ao Alvorada, Bolsonaro recebeu apoio de vários prefeitos, entre eles Davi Almeida, de Manaus, e Rodrigo Manga, de Sorocaba, interior de São Paulo. O que nós tivemos agora é um apoio maciço de prefeitos que estão aderindo ainda mais da toda a região metropolitana à campanha do governador Tarcísio e também do nosso presidente Bolsonaro. Alguns que não declaravam apoio explicitamente agora estão apoiando de fato, vestindo a camisa, entendendo que esse é o melhor caminho para o nosso país e para o nosso estado de São Paulo. Reiterar meu total e restrito apoio à reeleição do presidente Bolsonaro, juntamente com o governador do estado, a quem eu apoio. No primeiro turno não caminhei com o presidente, isso é fato, mas agora, tratando sobre o futuro do nosso país, sobre os investimentos na Zona Franca de Manaus, obtive do presidente aquilo que o povo do Amazonas precisava ouvir. Amanhã, Bolsonaro vai focar a campanha no sul do país. Pela manhã, o candidato à reeleição vai a Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Depois viaja para Pelotas, no Rio Grande do Sul. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, teve agenda em São Paulo. Ele se encontrou com representantes de movimentos sociais. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, se reuniu em São Paulo com políticos, intelectuais e representantes de movimentos sociais. Ouviu propostas nas áreas da saúde, educação e economia. Um documento chamado de Agenda Inadiável foi entregue ao comando de campanha do partido. Este encontro fez parte do compromisso de Lula com a criação de uma frente ampla de partidos e segmentos da sociedade neste segundo turno das eleições. O candidato avaliou a importância do apoio que está recebendo no momento em que a política, segundo ele, precisa ser mais valorizada. Eu valorizo muito a política, valorizo muito. Porque quando você conversa com um político competente, com um quadro político, você consegue fazer qualquer acerto, você consegue fazer qualquer coisa, sabe, mudar, se você tiver combinação política. E é isso que eu pretendo fazer. E eu sei que vocês são um quadro que vieram para me ajudar. Algum de vocês, eu só ouvi dizer que vocês existiam, que eram competentes, li coisa de vocês. Na campanha petista, repercutiu mal o vazamento à imprensa de mensagens da ex-candidata à presidência pelo MDB, Simone Tebet. Durante o fim de semana, Tebet teria disparado mensagens a amigos com críticas pesadas ao radicalismo da campanha de Lula. Ela disse a interlocutores, abre aspas, alguém tem que colocar juízo na campanha do Lula, fecha aspas.
Para Tebet, seria preciso tirar o vermelho da rua para não assustar os eleitores conservadores. A senadora, que declarou apoio a Lula no segundo turno, considera um erro o grito de guerra cantado pelos militantes petistas no domingo em Belo Horizonte. Segundo ela, as pessoas não votam no PT, mas sim contra o atual presidente. A justiça americana libertou a russa que se passava por falsa herdeira milionária. Ela enganou a alta sociedade de Nova York. Ana Sorokin, de 31 anos, foi solta após pagar fiança equivalente a R$50 mil. Entre 2016 e 2017, Ana obteve crédito junto aos bancos, viajou de graça para outros países e viveu meses em hotéis de Nova York sem pagar as contas. A russa ficou famosa depois de ter a vida contada numa série para a televisão. A China registrou nesta segunda-feira mais de 2.000 novos casos de Covid-19, o maior número desde agosto. Da Ásia, quem traz as informações é a correspondente Silvia Kikuchi. Olá, Salsi. Os casos têm aumentado gradativamente na China e causam preocupação ao Partido Comunista Chinês, que começa neste domingo um congresso em Pequim. Espera-se que o atual presidente Xi Jinping ganhe o terceiro mandato e continue a política de tolerância zero para a Covid. Em Xangai, o centro econômico do país, milhares de pessoas foram confinadas nesta segunda. Já a região oeste de Xianjin também impediu as pessoas de sair. Em Xangai, os moradores têm medo da volta das medidas radicais para conter o coronavírus, principalmente agora que a subvariante Ômicron se espalha pelo país. Salsi. Obrigada, Silvia. E olha, perto do fim do ano, as escolas particulares começam a reajustar as mensalidades e cobram para reservar as vagas de alunos para 2023. Os pagamentos à vista costumam garantir descontos maiores nessa negociação. O ano letivo não terminou, mas as contas de 2023 começaram a chegar. Outubro é o mês em que a maioria das escolas particulares cobra a reserva de vagas para o ano seguinte, já com novos valores. É uma espécie de rematrícula ou 13ª mensalidade que ajuda a cobrir os gastos de dezembro. No mês de dezembro para a escola, a folha de pagamento da empresa, ela triplica, porque nós temos a folha normal do mês, temos o 13º dos professores e o período de férias, que é tudo centralizado nesse período, né? O aumento das mensalidades só pode ser feito uma vez por ano. A escola tem liberdade para fixar o valor, mas o mercado acaba servindo de referência para definir a média dos reajustes. No estado de São Paulo, o sindicato da categoria recomendou entre 10% e 11%. Esta escola optou por 10%. Eu acredito que se a escola aqui na nossa região, uma escola que praticar um reajuste de 15%, ela vai ter uma evasão muito grande de alunos para as escolas concorrentes. Este professor de Direito do Consumidor recomenda para quem tem condições negociar descontos em pagamentos adiantados, tanto na reserva de vagas quanto nas demais mensalidades. Quem tem condições provavelmente conseguirá aplicar talvez o valor da mensalidade atual sem o reajuste. Entre deixar o dinheiro no banco rendendo a 6, a 7 e conseguir um desconto de 13, é muito mais inteligente conseguir o desconto. Com 2 filhos na escola, o valor só coube no bolso da Juliana com o parcelamento. O colégio deu a opção de pagar à vista com desconto ou o valor cheio em 3 vezes. Então eu vou acabar fazendo em 3 vezes, outubro, novembro e dezembro. Já está valendo no país inteiro uma nova regra para as embalagens dos alimentos. Para os consumidores vai ficar mais fácil encontrar as informações dos produtos. Não é todo mundo que para olhar quais as quantidades de sal, gordura ou açúcar num alimento. Até porque no supermercado fica difícil fazer essas contas. Preguiça de ler muita coisa. Depois que minhas taxas estão tudo altas, que você faz o exame e está precisando, dá alterado e você começa a olhar. Por isso, uma das mudanças determinadas pela Anvisa é deixar essa informação em destaque agora na frente da embalagem, como se fosse um selo, que terá o formato de lupa. Já essa tabela tradicional de letrinhas miúdas precisa ser diferente.
com detalhes dos itens calculados a cada 100 gramas, ou para líquidos a cada 100 mililitros, e num fundo branco para facilitar a leitura. Apesar das regras já estarem valendo, as empresas têm até 12 meses para fazer a mudança. Com essa determinação, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária espera que o consumidor tenha mais consciência e clareza daquilo que ele leva para casa. Para os nutricionistas, a novidade é uma conquista. Pode ter esse consumo, deixa equilibrado com uma alimentação mais saudável. Comer frutas, comer legumes, né? Almoçar comida de verdade, jantar comida de verdade. Agora o futebol pelo Campeonato Brasileiro. O líder Palmeiras empatou com o Atlético Goianiense jogando fora de casa e deu fim à sequência de vitórias no campeonato. Os gols saíram somente no segundo tempo. Logo aos 3 minutos, Gustavo Scarpa cobrou o escanteio pelo lado esquerdo e encontrou Murilo. O zagueiro cabeceou firme para o gol. O Atlético Goianiense buscou o empate com Shailon aos 19 minutos. Ele aproveitou o rebote de Everton no cruzamento rasteiro do lateral Dudu. O Palmeiras segue como líder do campeonato, com 67 pontos, 10 à frente do Internacional. Na Vila Belmiro, o Santos goleou Lanterna Juventude com 2 gols de Lucas Braga. Ângelo cruzou na área, a defesa afastou, Sanches aproveitou o rebote e chutou para a boa defesa de Pegorari. Mas novamente no rebote, Lucas Braga acertou um belo chute. O alvinegro ampliou com um belo gol de Marcos Leonardo. O camisa 9 santista recebeu o lançamento de Ed Carlos e encobriu o goleiro do Juventude. Santos 2-0. A equipe santista ainda marcou o 3º gol com Madison em jogada de bola parada. E marcou o 4º novamente com Lucas Braga após o cruzamento rasteiro de Ângelo. O Juventude conseguiu diminuir com Bruno Nazário. Final, Santos 4, Juventude 1. O Peixe é o 11º colocado com 40 pontos. Este foi o Jornal da Record. Outras informações na primeira edição do JR 24 horas, às 7 da manhã. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Uma boa noite para você. Cuide-se. Tchau.